Bom, vou começar falando um pouco aqui, né? Que eu sou consultora de imagem, tem 6 anos. E mas só, Ana, que quando eu iniciei pensando em ajudar mulheres a se vestir, mas era algo muito voltado para fora. Era muito voltado para a questão da estética só, né? Sim, E, e aí isso foi se desenvolvendo de uma forma, porque conforme eu fui atendendo e fazendo os novos cursos, eu também fui tendo um olhar diferente para mim. Eu uhum, fui trabalhando em mim mesma, né? E eu sim, tinha muitas questões com a minha imagem, né? Uma autoimagem muito distorcida, inclusive, sim, né? E aí eu fui entendendo que quanto mais eu trabalhava a imagem para que ela fosse, né, dentro da minha essência, eu entendia que eu conseguia ser mais eu, conseguia me sentir mais segura, né? Seja para fazer uma live, para fazer um workshop, né? Para até conversas, é, reuniões, na verdade, né? Com pessoas que, né? Muitas vezes eu ficava apreensiva. Quando eu fui me descobrindo, eu fui vendo que existia em mim uma confiança e que estava na minha sim. essência. E aí foi, né, se desenvolvendo, eu fui entendendo isso. E a gente vai trabalhar exatamente, na verdade, hoje nós vamos falar exatamente, né, sobre isso, né? Como que a consultoria ela é muito além da aparência. Aparência. E aí, é, com, com essa sinergia, né? A nossa energia se conectou de alguma forma através de uma amiga querida. E aí eu quero também que você fale de você, da sua jornada até aqui. Brevemente. Então, eu vim da área da educação, né? Trabalhava com crianças especiais. Então, essa questão, né, do terapêutica mesmo, de olhar para. Trabalhava muito com as famílias, né, dessas crianças. Então, eu já tinha um olhar terapêutico já para o meu atendimento, porque eu não trabalhava em sala de aula. Eu já fazia esse trabalho em set, né, em uma sala que era corpo a corpo. Era eu e a criança e fazia essa ponte com a família e a escola. Então, essa questão do olhar terapêutico, né, eu sempre tive, apesar de não ser terapeuta. Eu era pedagoga e trabalhava dentro dessa abordagem terapêutica, vamos dizer assim. E vamos relacionar isso com a moda. A moda sempre foi uma coisa que esteve comigo a vida inteira. Acho que desde muito pequenininha, né? Tinha fotos minha com 3 anos de idade já com o sapato da mãe, sabe? Já tinha essa coisa de ser muito vaidosa e gostar de acompanhar. E aí, o que que acontece? Chegou um momento da minha vida e sempre fui, eu falo que eu sempre fui consultora antes dessa profissão ainda ser, né, ser profissão. E aí eu falava, quando era criança, que eu queria ser estilista, porque era o que mais me aproximava da moda, né? Só que a vida me levou para outro lugar. E aí chegou um determinado momento, né, da minha vida que eu resolvi olhar para isso, que é isso, né, olhar para a essência, né, que eu acho que é legal a gente. E aí eu resolvi que eu iria fazer um curso de consultora de imagem, mas para me conhecer, que eu acho que é bem mesmo que a gente vem falando, né, para entender, porque eu também tinha certas dores, vamos dizer assim, né, comprava demais, meu guarda-roupa não era conectado comigo, né? E eu comecei a perceber isso, sabe? Por que que eu tenho tanta roupa no guarda-roupa e parece que eu não tenho nada, né? E fora que eu também não me conhecia mesmo, sabe? Nessa essência, né? Que é o que a gente vai falar sobre isso. Então, assim, tinha muita coisa e realmente eu não me conhecia. E eu falei, não, eu vou fazer um curso de consultora de imagem para me entender, né? Paralelo a isso, eu também comecei a fazer um curso de terapeuta corporal.
Olha que coisa interessante, né? Foi na época da pandemia, então eu estava buscando mesmo muito conhecimento, a gente ficava, né, ocioso e foi tudo no online, então eu comecei a buscar esse conhecimento. E aí, no final dos 2 cursos, eu tinha 2 profissões na mão, né? E aí, agora, o que eu faço com isso, né? E aí, eu realmente resolvi juntar, né? E veio aí a ideia da terapia do vestir. Então, hoje, eu acho que é por isso que eu acho que a nossa sincronicidade e a nossa sinergia nos aproximou, justamente por isso, porque a gente tem aquela questão de não de sair desse convencional, né? Que é a consultoria de imagem, tá tudo bem, mas ter esse olhar realmente mais terapêutico, mais cuidadoso, mais amoroso, né? E olhando realmente para dentro, né? Por isso que eu falo que a consultoria no nosso caso, assim, eu acho que é um instrumento de autoconhecimento mesmo, né? Total, total. E você falando, eu lembrei que eu fui fazendo cursos terapêuticos também, né? Fiz o reiki, massagem com pedras quentes, de alguma forma eu queria trazer é, mais autoconhecimento, né, para as pessoas. E depois eu fui entendendo que estava direcionado com as mulheres, né, até por conta de passar por uma experiência de infertilidade, né? Porque há 7 anos, eu estou aí na busca da maternidade, de aumentar a nossa família. E é engraçado, porque aí eu fui entendendo o quanto eu queria trabalhar o feminino mesmo. Aí a gente vai desenrolando, né? E vai conectando mais com o que a gente vai vivenciando, né? E então a parte terapêutica é legal porque se complementam, né? Do que a gente faz. E aí a gente consegue trazer uma consultoria terapêutica de técnicas diferentes. Hoje eu tenho também o Barras, né, de Axis para trabalhar também a questão da energia. Então é muito interessante que a forma terapêutica que a gente utiliza, elas podem ser, não é igual, né? Sim, mas se complementam, né? Que é diferente da minha, e aí a gente consegue fazer esse super complemento aí, né? Então, a gente uniu as nossas forças, né, para trazer essa, essa consultoria mais profunda mesmo, né? E aí, puxando já vamos falar aí que é uma pergunta, né? Quem nunca se fez essa pergunta, né? Que é porque eu sinto que minhas roupas não me representam mais, né? E eu já senti na pele isso, me lembro de olhar e não entender o que estava acontecendo ali, mas o que acontecia, o que eu vi, eu tinha muitas roupas de apego emocional, que naquele momento já não estava me representando, mas elas estavam ali, né? Muitas roupas que minha mãe tinha feito, né? Mas de uma época de adolescente, só que eu vinha trazendo, né? E dava um jeito de encaixar ela. E aí, em algum momento, eu fui vendo que eu tinha muita roupa e não conseguia encontrar algo que me representava. Então, eu ficava muito tempo escolhendo. De ficar muito tempo escolhendo, o que acontecia? Não encontrava. Era muito frustrante. Porque eu falava, nossa, mas eu gostava tanto. E é interessante porque é difícil a gente captar que aquilo não faz mais sentido. É como se fosse. É um processo de peraí, preciso. Né? Por isso que é importante a gente saber como que a gente está no momento. A gente entende a nossa essência, entende o momento atual, Justamente. né? É, é. Para que
para a gente entender que é importante o desapego daquele eu antigo, Sim. com o eu atual. Então, é algo que acontece muito e as mulheres acabam não entendendo, né? E por isso que eu digo, já, a gente já começa dizendo, a consultoria não é supérflua, né? Ela não é superficial, Não. né? A partir do momento que a gente consegue entender o quanto é importante se vestir para nós, e eu acho que tanto para homens e quanto para mulheres. Sim. Mas tendo, né, no nosso feminino, a gente fica muito mais frustrada do que o homem, né? A gente pode perceber que o homem, para ele, é muito mais. E também eu acho que vai depender de cada homem, É, né? é. Mulheres, para mim, sempre foi uma questão, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o vestir, Uhum. né? E não sei se é uma forma de. Sempre vi mesmo como uma forma de expressão, né? Então, e para você? Hum. Eu tô aqui, você tá falando, tá vindo vários insights, né? Porque é justamente isso. Eu acho que a gente, nós, eu acho que ser humano, assim, né? E principalmente falando da mulherada, assim, e vieram muitas clientes, né, na minha cabeça e tudo. Porque o que que acontece? A gente é cíclica, né? Então, é isso que você falou. A gente vende ciclos. Então, às vezes tem muita coisa no seu guarda-roupa que era de ciclo anterior e que a essência é a mesma, mas a gente passa por ciclos na nossa vida. E aí realmente tem essa questão, né? Eu tenho muita coisa afetiva que me traz memórias, por isso que eu falo que quando eu vou para casa de cliente fazer a revitalização do guarda-roupa, é uma coisa muito. A gente tem que fazer isso com muito cuidado, né, Ana? Porque roupa tem história, né? Roupa tem memória, sabe? Então, assim, mas é importante o desapego. Né? Entende como que tem que ser esse equilíbrio, tem que estar muito, a gente tem que estar muito conectado mesmo com a gente, porque a gente precisa fazer, né, realmente esse desapego com cuidado, porque realmente tem coisas ali dentro que tem memórias, mas não representa mais, porque a gente já passou daquele ciclo. E o interessante do desapego, e pode ser, às vezes, nem relacionado a desapegar da peça dela sair do guarda-roupa, mas a Sim, forma também, não é? sim, Porque às vezes a gente está acostumado a usar uma peça sempre de uma determinada forma justamente. e ela pode ser usada de outras formas. Dá para fazer isso, né? Parece que não. Quando a gente olha, nossa, eu já transformei muitas roupas, né? Muitas roupas minhas, assim. Eu falei, nossa, agora eu não quero mais que você seja um vestido, mas você pode ser uma blusa, uma saia, outra Saia, justamente. camisa. Uma camisa longa? Não, peraí, agora eu quero uma camisa mais cropped, já cansei de usar, né? Então, esse desapego também é válido. Saia Sim, que é longa, de repente você transforma ela em midi. justamente. Eu amo fazer isso, eu amo fazer isso. Olha que gostoso, né? É mais uma sincronicidade aí que a gente está descobrindo. Porque é isso, né? Na hora da revitalização é a gente realmente olhar para aquilo que dá para transformar, né? E realmente aí a gente entra nessa questão mais uma vez da essência. Peraí, quando eu usava, estava num ciclo e eu usava isso como vestido, nossa, fez muito sentido. Agora não faz mais como vestido, mas pode fazer como saia e blusa, né? Pode. Então eu acho que realmente é um processo interno mesmo, né? A gente já começa a consultoria olhando para o interno, né? Primeiro, Sim. para depois isso vir para o externo e acontecer. Então, eu acho que a gente até pode aí já linkar aí com uma outra questão que acontece também muito. As perguntas chegam, né, assim,
com as minhas clientes. Então, assim, como a consultoria de imagem, ela pode me ajudar a sentir mais segura, né, com o que eu visto. E isso também vem muito, assim, não sei se acontece isso com você, mas as meninas falam muito isso. Mas como a consultoria de imagem pode me ajudar a ser mais segura, né? Então é o que eu falo, né? Não depende só de roupa, né? É o que é mais. Você percebe que é um link da primeira, né? Assim, uma continuação da primeira, porque não é só a roupa, né, que a gente está falando. A gente está falando de autoconhecimento, né? A gente está falando de olhar para a gente naquele momento que a gente está, né? No momento que a gente está da nossa vida e se questionar mesmo, né? Sim. Isso, isso que está no meu guarda-roupa me representa? E em relação à segurança, tô vendo aqui Thaís Junqueira, ela falou que delícia de live, boa noite, meninas. Boa noite, seja bem. É uma grande amiga. Ai, boa noite, amiga, tá boa. A gente vai, provavelmente, Ana, me veio agora também, a gente vai trazer convidados, e a Thaís uma querida que está lançando uma marca que tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Olha só. É. Tá vendo? Mulherada rede de apoio aí, nossa. Então, sobre segurança, né? Que o quanto a roupa ela pode trazer para nós. E eu vou trazer o meu caso, né? Eu sou uma pessoa com uma estatura baixa e isso sempre foi uma questão para mim, a ponto de eu não conseguia usar chinelo É, rasteira. Tinha que ser com um salto. E em muitos ambientes eu já fui totalmente inapropriada. E como é importante a gente estar apropriada para também vir essa segurança. claro. Olha Que a só. gente entende, então, tipo, lugares que assim, não era viável levar um salto, né? Sim. E aí eu fazia, não, mas se eu não colocar o salto, eu não me sinto segura. Uhum. Então, segurança, eu estava colocando ela fora, Sim. procurando ela fora, né? E aí, depois da consultoria, né, foi um divisor de água para mim. Eu sempre trago isso, porque eu comecei, eu não tinha tênis, o único tênis era para fazer exercício físico. Eu não tinha nenhuma rasteirinha, nada assim. E eu achava libertador. Eu olhava as pessoas assim vestindo, colocando um tênis, uma roupa mais, né, esportiva, e eu falava assim: nossa, que delícia que deve ser ter uma altura para poder Sim, poder usar, né? Um tênis e uma ter rasteira. mentalidade, né? Uhum. E aí eu fui entendendo que quanto mais eu conseguia construir uma imagem que estava alinhado comigo, eu fui me libertando dessas crenças, né? Porque são crenças. São E, crenças. e aí eu fui vendo que eu gostava de usar uma rasteira, um tênis, gostava de estar adequada aos É. ambientes, né? Às situações, às ocasiões. E foi me trazendo a segurança, né? A ponto de eu olhar, por exemplo, né? Se eu combinava algo com alguém, a pessoa ela fosse de salto e de repente eu não, porque é uma transição, né? Você vai usando, mas você vai até você se conhecer de fato. Isso Sim. vai ser libertador, porque eu sentia uma insegurança. A partir do momento que eu entendi quem eu era e aonde estavam as minhas forças em mim, minhas qualidades, Sim. né? E eu fui Se me sentir. libertando do salto, né? E dessa crença de que baixinha, É, né? Para usar uma rasteira, para usar um tênis, para usar um sapato baixinho, não pode, né? Porque você tem que estar mais alta, né? E é isso que você falou, você estava buscando no externo, né? E realmente está aqui dentro. Eu acho que para essa pergunta, né, que chega na consultoria, né, como que pode ajudar a gente a ficar mais, a construir, pode deixar a gente mais segura, eu acho que um exercício bem legal para a gente fazer
Assim, um ponto de partida, né? Tem vários, mas assim, que eu acho que a gente pode a gente começar a perceber que tipo de roupa, quando você tem aquelas roupas que a gente gosta mais e que a gente se coloca e se sente mais segura e mais, né, assim, mais poderosa mesmo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas aqui ela cabe, né? E começar a perceber o que aquela roupa te traz, sabe? Exato. Não é? Sabe um exercício que eu fiz né, lá no início? Me vestir para uma ocasião, tiro foto. Para outra ocasião, tiro foto e vou fazendo. Depois, fazer um book mesmo. E você pode até colocar num. Tem um aplicativo que ele faz isso, que ele coloca uma do ladinho da outra, sim, a foto, e Olha. vai percebendo, né? Uma, né? Você pode sentir também isso, né? Como você falou, Uhum. do quando eu uso essa aqui, essa roupa, eu me sinto feliz, eu gosto. Como eu me sinto, né? Perguntar. Como eu me... Justamente, é isso aí. Estou me sentindo com essa roupa, Opa. né? E aí você já vai trabalhando consciência também, né? Sim. E isso de fazer a fotografia é legal também, porque você começa, você olha, assim, como fica em você, olha os detalhes, você vê a cor, você vê a modelagem, já também é um exercício excelente para você falar assim, gosto de me ver mais, sei lá, de saia, de calça, de vestido, de saia, qual? Uma mídia, uma mais sequinha, com fenda, sem fenda? Você vai observando esses detalhes, E né? vai se conhecendo, né? Vai entendendo o que, que é, o que você gosta, né? Que te representa, né? Então, já é um super exercício que a gente está trazendo aí, né, para as mulheres que estão querendo olhar aí para esse guarda-roupa que não está, de repente, representando tanto, ou que queira fazer esse exercício para trazer mais consciência mesmo, né, do que faz sentido, né? E vamos lá. Eu trouxe uma perguntinha aqui também, que é: sempre compro roupas novas, mas ainda sinto que nada combina comigo, né? O que eu estou fazendo de errado com isso? Nossa. Isso eu fiz tanto na minha vida. Nossa, eu adoro, né? Adorava comprar roupa, comprava demais. Mas realmente não fazia sentido. Vamos lá. E aí? Que, né? Que isso acontece? Por Porque a que gente que isso acontece? conhece, né? Eu acho que até esse exercício anterior pode trazer um pouco mais de clareza para quem tiver com, né, com essa pergunta aí respondo todas as vezes que abre o guarda-roupa, ou todas as vezes que vai fazer uma compra, né? Porque já vi muitas clientes com roupas, com muitas roupas com etiqueta, por exemplo, Sim, nossa. como opção, né? Como assim, eu vi que tá na moda. Ai, é isso que eu ia falar. É seguir tendências, né? Tendências e uma clichêzona tava na promoção. É isso. Porque acaba chamando atenção, né? Quando tá, ai, tem promoção, então vamos lá. E aí você já não tá tão atenta à sua essência, né? Você já tá ali, e aí você vai na promoção e na tendência, né? Então, assim, você se perde. Aí acaba realmente comprando coisas que não vai usar mesmo. Eu também chego na casa de cliente e vejo muita roupa com etiqueta, né? Uhum. E não, aquilo, Ana, eu não sei onde que eu tava com a cabeça na hora que eu comprei isso, né? Exatamente. E aí a gente pensa, outra coisa que acontece muito é a gente gostar, às vezes, do modelo. Aham. Sim, não é consciente, né? Você fez a compra, você bateu o olho naquela peça, gostou. Só que em casa, você olha e fala assim: nossa, eu gostei do modelo, mas a cor, acho que nem tanto.
Sim, né? Quantas vezes? Ou gostei do modelo, mas a estampa. é isso. E às vezes a gente se empolga com um ponto só, a gente não olha para o todo. Então a gente olha para um ponto e dali a gente tira a conclusão de que tem que ser nossa aquela peça, né? E aí Verdade. acontece, chega em casa, aí a gente começa a fazer as observações, né? Do tipo, ou às vezes eu gostei da cor, mas aí você percebe que o modelo não é o que você mais gosta em você, mas comprou ali naquela emoção mesmo, né? Sim, sim. E eu falo que assim, eu mudei muito, né? Minha forma de comprar. Consumo, né? É porque eu comecei a entender, né, sobre a essência das peças e como elas conectavam com a minha. E aí eu hoje eu faço perguntas, né? Quando eu compro, eu faço perguntas. Eu analiso é, os detalhes de caimento, movimento, tecido. Gente, analisar tecido foi assim A um virada de chave, né, Ana? tal. Por quê? Porque Justamente. depois eu entendi as peças que eu comprava e que às vezes não gostava tanto do conforto do tecido. Aham, Mas o que aconteceu? Eu olhei só para o modelo, é isso. para o tecido. E daí o caimento não é bom, né? Daquele tecido. E outra coisa também que eu acho que pode ser um, um vilão é quando a gente compra, gostou muito da peça, mas de repente eu não tenho o nosso número. Aí você fala assim, ah, mas aí eu levo para a costureira. Sim, Isso pode ser um vilão, porque muitas vezes acontece dessa roupa ficar parada no guarda-roupa e ela não ir para essa costureira. sim. E aí fica com a etiqueta e dali Já, você já, daí já perdeu, já, né, perdeu o time, e a hora que você olha já não tá, não faz sentido mais, porque realmente a gente está distante da essência, né? Então realmente é um vilão mesmo. Sabe uma coisa que eu falo na consultoria, acredito que você também faça isso, né? Porque é até uma técnica que é comum, né, dentro da consultoria de imagem, é assim, essa peça, né? Primeiro a fazer a pergunta mesmo, essa peça me representa, assim, eu gostei da cor, eu gostei do modelo, será que isso eu vou usar mesmo? Mas assim, uma das perguntas essenciais é, essa peça encaixa com o que eu tenho no guarda-roupa? também. Porque o que eu fazia demais era isso, sabe? Eu comprava porque por impulso mesmo, né? E chegava em casa e isso é uma dor das minhas, era uma dor minha e hoje é uma dor da maioria das minhas clientes, né? Que ela não conversa com nada que eu tenho, entendeu? Então, assim, e às vezes conversa com uma blusinha que conversa com uma saia. E aí você vai usar sempre daquele mesmo jeito, porque não tem como ficar funcional, não encaixa com nada, né? Uhum, sim, Então, hoje, eu acho que a consultoria de imagem, ela faz, eu acho muito legal isso, né? Porque a gente aprende também a, a olhar para o guarda-roupa e fazer essa comunicação entre as roupas que já estão lá e as roupas que a gente vai adquirir. Eu sim. acho É, isso feito. colocar como regra, né? Pensar, essa peça, ela combina com, no mínimo, três Isso, peças que eu tenho. isso Ou aí, no mínimo 3 peças. com os calçados que eu tenho, porque isso também é importante, né? Lembrar do calçado para usar, né? A peça. Sim. Até porque sapato é uma coisa que eu falo muito na minha consultoria, a gente não precisa ter muitos, né? Até porque o nosso olhar, ele registra daqui para cima. E aí a gente compra muito sapato, o que que acontece? Sapato tem, mesmo que seja de qualidade, tem um tempo útil, né? E aí ele começa a descascar, e aí você perde aquele sapato e usou poucas vezes, porque realmente também o sapato não está encaixando com o que eu tenho no guarda-roupa, né? Perfeito. E
Agora pensando em consultoria de imagem, quando as pessoas pensam que é só sobre as cores, formato de, Isso, né? de formato E na, de corpo. Que isso também vem da consultoria convencional, né, Ana? é, Né? Que dá, assim, eu vejo às vezes, eu já cheguei a pegar clientes que já fizeram, né, consultoria com outras pessoas. E aí vem com umas crenças, né, bem assim, nossa, já vem já vem com aquela estereotipado, né? Nossa, meu corpo é assim, essa, então não consigo usar isso, não consigo usar aquilo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente, eu acho que tanto eu quanto você, é realmente tirar. Tem técnicas, claro que tem, mas tirar esse, né? E desmistificando isso mesmo, né? Porque construir de imagem não é só isso. Não é só. é sobre a essência do formato de corpo. Né? O Sim, que isso tem a ver? Que, né, às vezes a pessoa fala assim, tá, mas e aí, do que você está falando? Da silhueta mesmo, que nós desejamos, né? Porque assim, com as roupas nós conseguimos construir as silhuetas. É lógico que com determinadas roupas a gente consegue ressaltar mais a nossa silhueta, né? sim, Bem sim. justas. Mas pensando que, por exemplo, né? Vou dar exemplos aqui. Uma silhueta feminina, a gente pensa numa silhueta com uma cintura marcada. É, Se a gente for pensar na energia daquela pessoa, se ela tem mais dessa energia, a gente pode entender o formato do corpo, pode trazer mais informações para que ela também tenha mais informações para poder utilizar as ferramentas de forma ampla, sim, mas ela pode trabalhar trabalhar ali a silhueta conforme a energia dela, né? exatamente. Vai ter aquela energia que é mais reta, porque a pessoa ela gosta mais até dessa força que está na personalidade dela. E Sim, aí a gente traz mais peças que tenham essa energia também, né? Para trabalhar essa silhueta aí mais retilínea. Então, é importante a gente entender que vai muito além disso. As cores, a gente vai trabalhar as cores dentro das características dessa cliente, porque, assim, eu acho muito importante essa ferramenta, porque ela traz aquela liberdade de você poder usar o que não está na sua cartela, mas de uma forma muito mais assertiva, com certeza. né? De forma que você vai fazer os equilíbrios necessários para você trazer a harmonia, principalmente aqui da nossa moldura, né? Uhum. Para depois trabalhar ali de uma forma com mais liberdade as roupas, né? As cores das roupas. Então, eu acho uma ferramenta super importante, mas também existe conhecer a energia, né, que vai conectar com as cores que não só das suas características, mas conectam com você, porque as cores transmitem mensagem. É As cores verdade. têm É, energia, é elas verdade. transmitem inclusive ondas, né? É, Que vão afetar ali, né? A psicologia das cores fala, fala né, sobre isso. isso. Então, o quanto é importante a gente conhecer as cores, não só das nossas características, mas também da nossa essência, Sim, né? Porque às vezes a gente entra numa zona de conforto com uma determinada cor também. Então eu falo que as cores elas abrem espaço para que você olhe para outras cores também, verdade. né? A gente tudo é uma zona de conforto, né? É, Modelagem, cor. Então a gente tem que observar e até porque às vezes pode estar relacionado ali com algumas crenças, com o ambiente, né? A gente vai se moldando através do ambiente. Então, como que as pessoas que você convive se vestem? Será que você também está sentindo aí uma necessidade de se parecer com essas pessoas? verdade. Ou até mesmo com a influência
da própria internet, das redes sociais, né? Da moda, assim. Eu acho importantíssima a moda. Acho que a moda tem a ver com o comportamento do mundo, né? Ela dá informação para nós, mas também é importante a gente entender o quanto essa moda ela tá conectada com isso, com a essência, né? Com o que a gente quer, que a gente tem, né? Que a gente quer comunicar e se isso tá linkado realmente com as tendências vão e vêm. Eu adoro seguir tendência, eu adoro seguir a moda, mas eu acho que ela tem que estar realmente linkada com o que a gente quer e com o que a gente é. exato, Né? né? É. Porque isso daí pode gerar aí uma das inseguranças também. E a gente, como eu falei, é difícil perceber, né, esse movimento, vamos dizer assim. E eu acho que a consultoria, eu acho que, né, no caso do que a gente está falando aqui, é respeitar realmente a individualidade de cada um. Uhum. Então, acho que é a base, né? E a gente respeitar a nossa, né? Sim. Como consultora, temos esse olhar de respeitar, né, a pessoa que está ali. Mas a pessoa como ser, ela também deve olhar para esse respeitar a si mesmo, né? Que aí eu também gosto muito de falar do amor próprio. Em algum momento da minha vida, né? Eu não sabia o que era isso. E é algo que a gente parece que tá sempre ouvindo. Tá sempre batendo a porta. E você olha, você fala assim, tá, eu tenho amor próprio, porque a gente sabe que tem, né? Mas observa como tá a nossa relação com a gente mesmo. Se trata. Você faz um tempinho ali de autocuidado? Sim. Esse cuidado, ele abrange tantas coisas. Eu não tô falando só de... Skincare, né? A gente não tá falando só de skincare. Justamente. É aquele momento que você olha para você. Eu acho importante a rotina de skincare. Acho importante ter uma rotina de maquiagem, por mais simples que ela seja. Acho importante você, se gosta, né, de creme, perfume. É isso, né? É isso. Porque eu acho o autocuidado é isso, né? Para cada um é uma, né? Porque às vezes o autocuidado é realmente, para mim, é realmente levantar, passar um hidratante no corpo, passar um hidratante no rosto, que é uma rotina de skincare, vamos dizer assim, né? Mas eu falo que não é só, a gente não se apegar só nesses padrões, né? É realmente sentir o que é gostoso para você, o que é um autocuidado para você, né? Que eu acho que na consultoria é possível se falar sobre isso também, né, Ana? Porque o autocuidado está, inclusive, em algum alimento que de repente você, sei lá, comeu ou não gostou tanto, e aí você fala, mas eu já comprei, agora eu vou ter que comer tudo. Não precisa, né? Isso também é uma forma de você se tratar bem, a forma como você se trata. Então, por exemplo, eu acho que é algo que não é fácil, porque, por exemplo, que eu vou dizer, fiz alguma merda, alguma coisa ali no meu dia, alguma coisa que, sei lá, né? A gente erra. E o quanto a gente se maltrata com o erro, né? Ou até uma situação, a gente olha para o passado. Isso também é amor próprio, né? Da gente, às vezes, se culpar de alguma atitude e entender que é tudo sobre consciência, né? Bom, eu tinha aquela consciência naquele momento e hoje eu tô. Então, Sim, verdade. Não se punir, né? Por determinada. para tudo, até para o corpo, né? Quando a gente olha para o nosso corpo e de repente você fala assim, nossa, mas eu não sei, não tô gostando do meu corpo atual. E aí você começa
a se maltratar de determinadas formas por conta disso. E, na verdade, é só olhar e planejar ali o que você pode fazer para mudar isso, Sim, né? melhorar, Então, sentir bem, né? assim, eu penso que eu vejo a consultoria de imagem como olhando aí para esse movimento, né, de amor próprio, porque assim, não é porque eu comprei uma roupa que agora eu tenho que vestir ela até acabar, né? É, E eu acredito que quando a gente entende que a gente se conhece, a gente consegue fazer compras assertivas e eu acho que roupa é feita para se usar mesmo e repetir mesmo. bem, eu sou dessas. Eu vivo falando, tem repeteco aqui, porque eu amo. Nossa, a roupa tem que ser usada mesmo, né? Tem que. E o que Exatamente. a gente, eu acho que é o que é legal a gente aprender na consultoria, né? E eu acho que a gente leva para a vida é isso, né? É usar essa roupa de diferentes formas, né? Inclusive tem até perguntas sobre isso, porque assim, às vezes a pessoa fala, mas nossa, essa roupa vai sair andando. Tá tudo bem. De repente você pode colocar um acessório que já muda totalmente a comunicação daquela roupa, né? Então é isso, a roupa tem que ser usada e a gente aprender as formas que ela pode ser usada, né? O Ana, uma pergunta que eu coloquei aqui que as minhas clientes sempre falam, né? Se eu tenho medo de parecer artificial ou diferente de quem eu realmente sou. Né? Então, isso é uma coisa que vem muito, sabe? Ai, Ana, eu morria de medo de fazer a consultoria e aí, de repente, mudar demais, olhar no espelho e não me reconhecer. Então, isso acho que é um mito também, né? Que a consultoria convencional acaba, porque é isso, né? A gente, assim, de certa forma, a consultoria convencional acaba colocando mulheres dentro de caixinhas, né? Então, por conta dessa questão mesmo, das regras, das tendências e tudo, né? Então, isso a gente tem que desmistificar também, né? Porque não, a chave a gente está falando de autenticidade, né? Então, assim, a chave é essa. Se eu pudesse dar um recado assim, seria ir para a consultoria querendo se conectar com você mesma, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque tem assim, tem aquele lado onde a pessoa ela quer a consultoria porque ela quer se personificar ali, e Uhum, aqui tem medo né, de parecer artificial. uhum, uhum. Não é nada disso, né? Porque o que acontece? Quando tem uma série, um filme, qualquer coisa, em que eles buscam ali um personal stylist, né? Que é exatamente para eles falarem para esse personal que ele vai trabalhar ali de acordo com a personalidade que estão passando para ele. Olha, a personagem do filme, da série, vai ser essa aqui, e aí eles passam características, né, de como essa personagem ela vai atuar. Então, eles vão passar uma personalidade ali, descrevendo detalhes que isso vai trazer, por isso que conecta tanto, né, o personagem da imagem que a gente vê ali, exatamente por quê? Porque foi trabalhado na personalidade. Verdade. É verdade. É. Então, a gente faz isso, mas com a realidade, né? Com as pessoas reais ali. Então, assim, o que eu vejo também, mas aconteceu comigo, na verdade, quando na consultoria, né, eu iniciei, eu queria passar, eu sabia exatamente as características que eu queria passar, Uhum. que é essa, né? Então eu queria trazer cores escuras, modelagens retas, um cabelo que também eu, né, cortei, deixei ele reto, porque o cabelo curto traz essa mensagem, quando ele tá reto, traz essa mensagem. E eu fui trazendo um personagem. E foi Sim. interessante ter vivido isso, porque eu olho e eu falo, caramba, que
pessoas olham para mim falando, Ana, como você tá diferente, como você tá minada. Mas é porque eu me conectei comigo e aí eu entendi, né? Entendi o que funciona de fato para mim, mas de acordo com quem eu sou. Mas eu Sim. já fui uma pessoa que olhava a consultoria como vou me personificar agora, Sim. né? Aí acontece, a gente se frustra, Uhum. a gente começa a olhar para uma pessoa que não é você, você não se vê, você não É isso. É. tá, É consegue. o que eu costumo dizer para as minhas clientes. Não sustenta, né? Porque você não sustenta. Você vai. Já aconteceu, né? De uma cliente chegar para mim e ela queria passar uma imagem. Ela já tinha feito uma consultoria porque ela atendia em consultório, uma nutricionista, e ela falou: olha, eu preciso passar uma imagem mais séria, até porque ela é extremamente criativa. Então, o que ela veste tá dentro desse estilo criativo, né? Então, ela gosta dessa questão de brinco de um formato, outro, uma orelha com formato, outro com. E ela achava que isso dentro do consultório não era legal, né? E aí ela procurou uma consultora e falou: olha, eu preciso passar uma imagem mais séria, né? Então foi ignorado tudo, e aí ela encheu o guarda-roupa dela de terninho, né? E aí ela falou que dentro de 6 meses ela tirou tudo e doou tudo, porque aquilo ela falou, gente, pelo amor de Deus, eu não dou conta desses terninhos, né? Então é essa a questão, sabe? E aí o que a gente fez? Dentro desse estilo criativo, que ela é extremamente criativa, a gente trouxe, sim, ela queria comunicar uma seriedade, até porque ela tem um rostinho, né, de uma menina, sabe, assim, né? E a gente trabalhou em cima do que ela queria, realmente, né, porque ela queria passar essa mensagem mais séria, mas dentro desse estilo criativo dela, que a gente não podia fugir disso, dessa essência, sabe? E aí foi maravilhoso, porque até ela se conheceu melhor, sabe? Tipo assim, não tô criando um personagem, não, realmente eu sou essa pessoa, né? Criativa, que gosta das coisas coloridas. O consultório dela refletia isso também, né? Mas estava linkado com realmente a essência, com a personalidade. Então é isso que a gente tem que trazer e É, desmistificar isso, né? Da consultoria convencional, né? não, totalmente. E, e também algo que é comum é a pessoa achar que ela, olha, não vou fazer, né, a consultoria agora, quero muito, mas eu vou ter que mudar todo o meu guarda-roupa. Também Isso é uma pergunta muito clássica também, né? Morro de medo de fazer porque eu não quero mudar meu guarda-roupa e também não tenho, às vezes a pessoa não tem condições financeiras para isso. Tem um monte de coisa que envolve, né? Mudar todo o meu guarda-roupa. Que é, isso? porque é um custo, né? Imagina você montar um guarda-roupa todinho aí, embora de algo minimalista, né? Ou uma cápsula, né? Um armário cápsula. Só que a questão é que assim, o nosso guarda-roupa ele tem vai ter a nossa personalidade de alguma forma ali, né? Não são as Claro. roupas descartadas assim. A gente consegue trabalhar muita coisa, né? Eu acho que depende muito da fase da cliente. Hum, Trocar o guarda-roupa nunca vai ser uma opção. Nunca vai ser assim, olha, fizemos aqui e agora você vai trocar seu guarda-roupa. Não, né? Nunca vai ser uma opção. Mas eu acredito que existem fases, né, de cada pessoa, que pode ser que ela esteja numa fase de um guarda-roupa que precisa de algumas renovadas, mas isso é feito de uma forma muito gradual, né? sim, com certeza. E, e vai ter aquela pessoa que realmente ali ela não está sabendo fazer as combinações de Sim, acordo, né, com o que ela, com quem ela é tá. mesmo, né? Existe também esse perfil.
e uma peça ou outra que de repente realmente não faz sentido nenhum, por exemplo, né? Mas dá para trabalhar muito com o que com o que a gente já tem, né? Nossa, E o que é o processo, porque como a consultoria ela sempre vai ser algo que vai caindo, vai né, ou acessando consciências ali, que com o tempo, nas próximas compras, elas já vão ser compras assertivas. Isso é algo muito comum. Eu, né, falo que eu não erro minhas compras. Eu não erro. Eu acho o máximo, porque eu olho, eu faço pergunta, eu sinto, eu entendi isso. sim. E eu libertador fazer compras assertivas. Nossa, é realmente maravilhoso. E isso traz também uma segurança, né? Porque quantas vezes a gente não compra peças e a gente deixa alguma roupa de uma forma. Eu gosto de olhar o meu guarda-roupa e ninguém acredita, viu? Que eu falo assim, as pessoas perguntam se eu uso 100% do que. Até foi esse final de semana, uns amigos falaram, mas você usa 100% das roupas que você tem? Eu uso Sim, 100% das roupas que eu tenho. O, de 6 em 6 meses, um ano, uma olhada, assim. sim, eu também. Eu gosto de fazer isso. Uso essa aqui já tem mais de um ano, então eu não acho que vou usar demais. Então eu vou fazendo isso. Então eu uso e faço, tem um vestido que eu consigo usar ele tanto para uma ocasião mais social, e aí eu consigo trazer ele para uma ocasião mais esportiva. Sim, Então, eu uso 100% das roupas que eu tenho. eu também, eu também. E é justamente por isso, né? Porque agora, agora não, né? Há um tempo eu aprendi a comprar realmente aquilo que eu vou, que faz parte, que faz sentido, né, para mim. E eu acho que é legal a gente trazer um exercício também, né? Porque eu acho que você não precisa, que nem a gente fala, né? Mudar o guarda-roupa, mas é isso que a gente está falando, usar as peças de forma diferente, né? Que eu acho que isso é muito legal. A gente tem olhar para aquela peça, nossa, eu gosto tanto dela, como eu poderia estar usando ela? Que nem você falou, é um vestido que vai do social, mas eu acho que se eu colocar uma rasteira ou um tênisinho, será que dá certo? E fazer isso experimentando, né? Porque eu não sei se você percebe, Ana, as minhas clientes têm essa dificuldade, assim, sabe? Eu falo, gente, a gente só vai aprender fazendo, né? Olhando no espelho. Até o exercício da foto que você falou, né? Né? Realmente, tira foto, vê se você gosta daquilo que você tá vendo, né? Ai, não gostei, acho que não ficou legal, né? Então tá, tudo bem, mas vamos tentar. E trazer elementos também, né, diferentes para aquele que é um acessório, um lenço, sabe? E fazendo mesmo esse movimento, né? Porque a gente vai realmente entendendo o que faz sentido, o que a gente gosta. Que eu acho que é um exercício bem legal de se fazer, né? Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa, ó. A forma como me visto pode impactar minha autoestima, minha autoconfiança? Nossa. Com certeza, né, Ana? Certeza. Não tem. E acho que a gente até falou sobre a segurança, né? Aham. Então, tá totalmente linkado, né? Tá totalmente ligado à autoestima, à segurança. Justamente. É o que a gente já vem falando, né? Desde o Sim. início Sabe da live. algo que eu queria trazer é sobre o quanto quem quer fazer a consultoria de imagem deve pensar.
né? Assim, eu estou pronta para me entregar ao processo, porque é um processo que é 50% de um lado, 50% do outro. É um trabalho a quatro É mãos. verdade. E eu percebo o resultado de quem realmente está empenhada, né, naquele processo. Porque a gente passa os exercícios, igual você falou, a gente passa esses exercícios lá no início já, para que essas pessoas vão provando, vão, né, se descobrindo ali, mandando as fotos para que a gente possa ir já ir orientando. Isso é um exercício fácil de fazer, Sim, né? Porque você já está ali se vestindo para alguma ocasião, então você já pode fotografar, enviar e já ter o feedback, já ir trabalhando isso. Eu acho que é uma forma super prática, né? Super uhum, também uhum, de fazer. E eu vou te falar que tem clientes que têm dificuldade, né? sim, Então é onde eu falo assim, tá, o quanto você está disposta a realizar uma consultoria de imagem, né? sim. O resultado você vai ter ele se você estiver disposta a trabalhar junto, A né? trabalhar junto, com certeza. Porque é um processo, né? Então realmente você tem que estar aberta, né, para isso. Muito gostoso ver, porque a transformação ela é É, real, né? A é, gente está expondo muito as clientes, porque é um processo que eu considero um íntimo também, né? uhum, Quando a gente fala da nossa essência, é íntimo, a gente divide, né, isso com o mundo, mas de uma forma mais ali na comunicação, na nossa forma de comunicar, seja verbal ou não verbal. é verdade. Falar né, mostrar ou determinadas transformações ali é algo bem, bem íntimo, né? É, É muito gostoso, que a nós que trabalhamos e gostamos de ver a transformação, a transformação das mulheres, é um processo delicioso. é. Nossa, é. Tarde né, de poder, para quem ainda não tem a noção, dá vontade de falar, só vem, né? Isso, é isso mesmo. Vem, vem, vem. Mas é um marco na vida da mulher. É um marco na vida da mulher. Desde que ela esteja comprometida e disposta, né? Verdade, Ana, é verdade. E o tanto que é gostoso, né? Os feedbacks depois, né? Que termina. Nossa, não imaginava que ia ser tão gostoso. Porque é o que eu falo, né? A gente vai para um processo muito interno, né? Então aí ela se descobre mesmo, né? De uma forma muito genuína, né? E que às vezes estava ali escondidinho, sabe? Né? E que começa a se olhar de uma outra forma. Então, assim, é maravilhoso. Eu acho que nós duas somos duas apaixonadas pelo que a gente faz, né? Então, nós somos suspeita de falar sobre isso, mas é E o maravilhoso. quanto de possibilidades, né, que se abrem também. Sim, Falo assim, possibilidades não só no vestir, mas também a possibilidade de sim, portas. com certeza. Gente falando aí, né? Que Até porque quando você está alinhada, né, com que você, com a sua a personalidade está alinhada com o que você veste, né, e com o que você quer comunicar, você só potencializa as suas qualidades, né? Então as pessoas que olham para, então você fica realmente mais autêntica e isso reflete na sua vida pessoal, profissional, não é tem, verdade? eu já vi, né, em empresas, quando eu trabalhava, pessoas perdendo oportunidades, né, Uhum, uhum, da forma de se apresentar. sim, E, isso é muito real. que isso tira a potência, né, ou a não potência, né, mas o profissionalismo da pessoa. Só que dependendo é algo importante, dependendo do que eu falo assim,
Se você ficar fechadinha em um lugar ali que ninguém vai te ver, ok. Mas hoje em dia não. Normalmente, sim, o trabalho ele envolve muitas outras, muitos outros contatos, né? E, e, e assim, falar isso é clichê, mas a forma que a gente se mostra, né, pro mundo, a gente é julgado o tempo Com inteiro, né? certeza. Então, E a imagem a gente já sabe disso, que nem você falou, é clichê, mas eu acho que é importante a gente falar. Porque, assim, em menos de 3 segundos, a pessoa já faz uma leitura de você antes de você falar nada. Entendeu? Então, olha como que é importante. Lógico que tem toda uma comunicação, né? Não é só a vestimenta ou só a sua. Mas é super importante, sabe? A forma que você quer se apresentar, né? a gente tem uma imagem que não conecta com as nossas, com o nosso profissionalismo, né? E aí vão acontecendo aí os ruídos. E agora, já deu uma horinha aí que a gente Eu está aqui, acho. Tem tanta coisa para falar, né, Ana? que da semana, né? A gente Isso. tem toda quinta, né? A gente não, pode fazer toda quinta-feira uma live e aproveitando, a gente vai trazer vários temas, né, várias informações relevantes aqui para o nosso público. E, e até se alguém que estiver aqui quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, ou depois deixar, né, para gente, É, quem porque vai. essa live vai ficar gravada, né, Ana? Então, se tiver alguma questão que tiver que falar, a gente depois entra e responde, né? Quem for ver depois, pode deixar nos comentários algum tema que gostaria, ou alguma pergunta, enfim, que aí a gente vai trazendo aqui para clarear aí, né? Para responder. É verdade. Então tá, vamos encerrando, né, Ana? Eu amei. Eu também amei, já Que delícia tô. de papo. É isso aí, querendo fazer toda semana. Vamos até perguntar para as meninas, né, aqui que estão sempre aqui com a gente, né? Se isso é interessante, legal a gente fazer toda semana, né? Trazer temas que elas mesmas podem estar sugerindo, né? Que vai ser delicioso responder e fazer esse bate-papo aí. Vamos fazer isso como uma rotininha, né? Uma novelinha, assim, né? Uma horinha que a gente fica juntas aqui. E aí a gente tem novidades que vão vir, né? Com certeza. Essa parceria nossa vai longe, né, Ana? Fiquem ligadas aqui em nós, que vem coisas Bem boas. gostosa. Verdade. Então tá. Um Beijo. Boa noite. Até. Tchauzinho.